Gente, estamos recebendo aqui no RN Entrevista para uma nova temporada uma pessoa, uma profissional que ela é especialista em governança e a gente sabe que ele é um tema super importante nesse momento onde a gente está numa nova economia de baixo contato, onde a gente está criando, flexibilizando questões que também são trabalhistas e novos modelos de negócio. Então, a gente entendendo que isso é um tema importante e que a Giovana tem aí uma experiência incrível para compartilhar com a gente quis abrir uma temporada com ela aqui com a gente. Então, eu peço para você se apresente para a gente começar aí essa entrevista e te agradecer antecipadamente aí pela sua disponibilidade, viu, Giovana? Olá, Renata e todos os nossos ouvintes. Em primeiro lugar, eu que agradeço. Agradeço pelo teu carinho no convite, pela credibilidade de estar falando para o seu público, que é um público tão heterogêneo e produtivo aí, e a gente falar um pouquinho sobre aquilo que é tão importante hoje nas corporações, que é a governança corporativa. Bom, eu sempre digo que é sempre difícil falar da gente mesmo, né? Mas eu sou uma conselheira de empresas hoje no Brasil, sou conselheira de 7 empresas e tenho na minha experiência para me conduzir até esse momento de conselheira, uma carreira de executiva. Trabalhei 33 anos, né, em empresas nacionais e multinacionais. E como eu sempre digo, eu sei um pouquinho da dor de cada cadeira, né? Sentei desde auxiliar de escritório até presidência de empresa, então sentei em todas as cadeiras e isso é o que me deu sempre muita possibilidade de aprender a fazer uns bons diagnósticos para hoje estar conseguindo chegar nos conselhos e poder colaborar de forma efetiva. Então, hoje eu atuo entre os conselhos, dou aula em alguns MBAs no Brasil e dou aula para conselheiras também dentro do curso da Sampo. Sou mentora de alguns lugares, sou palestrante quando precisa se falar de governança, eu estou sempre por perto e divido meu tempo também dentro das minhas consultorias para empresas familiares. Então, eu implanto processos de governança em empresas familiares. Resumidamente, um pouquinho é isso. Bacana. E assim, o que você entende que nesse momento aí de uma reavaliação dessa nova realidade, nesse recompromisso que as empresas estão tendo que fazer, né? As lideranças estão tendo que fazer. O que você entende que na governança é mais sensível nesse momento? Acho que o ponto mais sensível da governança é realmente essa estrutura hoje, no momento de muito risco, no momento de muita indecisão, principalmente nas empresas familiares, eles acharem que isso é um custo ou que isso é algo a mais que tem que se dissipar energia e querer dividir um pouco ou diminuir a fortaleza da governança dentro das empresas. Por quê? Porque nesse processo, inclusive, o que tem de proximidade com o conselho ou com seus comitês ou com todos os órgãos de governança, a gente conseguiu perceber muito bem que empresas que têm processos de governança robusto ou processos de governança que estejam realmente trabalhando super bem, super sintonizados, são empresas que se saíram melhor nessa situação de risco. E aí, a característica de se ter uma boa comunicação entre esses órgãos, dessa estrutura funcionar muito bem. E aí, Renato, o que é importante a gente entender, né? Para que o nosso ouvinte realmente tenha uma boa noção do que é isso. Quando a gente fala em governança, a gente tem que entender que isso é um sistema dentro da empresa, né? Um sistema todo funcionando. É como você olhar para o sistema humano, que é um corpo. Tem cada órgãozinho do corpo para fazer alguma coisa. Então, lá no sistema de governança, é a mesma coisa. Então, o que nós precisamos? Ter sempre o controle de que todos esses órgãos dentro do sistema estão funcionando adequadamente para que ele seja produtivo. Então, nesse momento, a gente não dissipar as energias, deixar com que cada órgão da governança execute e cumpra a missão de cada um deles e, a partir daí,
você ter uma estrutura que está sempre trabalhando em conjunto, com processos, com organização, com suas políticas, com suas normas. E aí, quando você une tudo isso com todas as partes relacionadas e envolvendo todas as partes que precisa, você tem um resultado eficiente aí, pensando na sustentabilidade da empresa. E, Giovana, o que caracteriza a robustez dessa governança numa empresa nesse momento de pandemia? Muito boa pergunta, Sandra. O que vai definir a robustez da governança vai ter que ser uma coisa, como eu sempre brinco, né? Tem que ornar, né? Então, o tamanho da governança tem que ornar com o tamanho da empresa, como diz o cara do interior, tem que ornar. Não adianta a gente pegar uma empresa pequena e querer colocar uma robustez de governança gigante daquela que vai abrir o capital. Não, não é isso. Então, muita calma nessa hora. O que nós temos que fazer é o seguinte: qual o tamanho dessa empresa? Quando a gente olha para o processo, para o sistema de governança, o que a gente precisa ter? A gente precisa, em primeiro lugar, ter uma separação muito clara entre propriedade e gestão, ter uma separação muito clara entre os momentos de se fazer estratégia e os momentos de se fazer monitoramento, ter os órgãos que cuidam do que é que tem que ser monitorado, os órgãos que cuidam da execução. Quando a gente tem tudo isso, a gente vai adaptando. Então, na empresa pequena, nós vamos olhar quem aqui é que toma a decisão, quem é que faz o papel estratégico. Então, vai executar o papel estratégico. Quem é que vai fazer o papel da gestão? Quem é que vai monitorar? Como vai monitorar? Quais os indicadores que irão monitorar? Quais são as políticas que nós vamos fazer? Nós não vamos pegar uma empresa familiar, pequena, praticamente uma startup. Vamos dar exemplo de uma startup, né? Nós não vamos colocar ali uma robustez de 50 tipos de política, com conselheiros lá que são os top 10 no Brasil. Não tem condições, né? Então, nós vamos colocar cada coisa no seu devido tamanho. E à medida que você vai crescendo, que a empresa vai se desenvolvendo, todo esse volume de governança vai crescendo junto, vai desenvolvendo junto. Seus órgãos vão ficando mais maduros e, se precisarem ficar mais robustos, ficarão, mas a essência é a mesma desde o início. O que vai mudar é só o tamanho. E assim, nesse momento de pandemia, só pegando o gancho com a sua pergunta, Renata, nesse momento de pandemia, o que você identificou nessas empresas familiares e pequenas que foi a mudança mais importante na parte de monitoramento ou na parte de estratégia que deu luz à importância da governança? Acho que o que a gente mais tem sempre de importante aí é que na estrutura de governança, quando você tem o órgão decisor e o órgão que monitora, que é exatamente esse, que é o conselho de administração ou muitas vezes um conselho consultivo, é ter realmente uma eficiência desse órgão, onde ele faz a estratégia e ao mesmo tempo monitora. É como se fosse um Waze. Eu fiz um caminho e eu estou seguindo esse caminho. Qualquer alteração no caminho, o Waze vai avisar. Isso aqui não está muito bom. Recalcula a rota. Estamos monitorando e estamos vendo que isso não está bom. Então, recalcula a rota. Perfeito. Então, não só nesse momento de pandemia, tá, Sandra? O que nós percebemos é que, nesse momento, as empresas que têm esse sistema implantado, que é o sistema de governança e tudo, se saíram melhor justamente porque nós precisamos tomar decisões muito rápidas. Então, esses órgãos ficaram muito próximos. Para você ter uma ideia, ao invés de nós fazermos uma reunião só de conselho por mês, a gente acabou se encontrando toda semana. Acabou que o conselho e as estruturas de governança ficaram muito próximas com a gestão e isso trouxe um dinamismo e uma rapidez muito grande em problema e tomada de decisão, né? Mudança de variável e tomada de decisão. Agora, deixa eu tomada de decisão rápida para o presente, mas que valham para o futuro. Mas assim, em termos de... Vamos olhar para dentro ainda do corpo executivo, né? Sim. Que tem seus processos, de alguma forma, sendo remodelados
e alguns controles internos e alguma gestão de risco tem que entrar ali dentro fora ainda do conselho, sabe? Dentro da execução. O que eu percebo é que tem muito hoje, isso ficou iluminado, porque realmente, numa desorientação, quando você tem controles internos e gestão de risco, você você tá mais respaldado, e no momento em que, além de se você não tinha, e você ainda está mudando, quer dizer, a coisa meio que fica desgovernada, né? Então, o que você, dentro das empresas que você tem, não só acompanhado, mas que você sabe, né? Porque você mentora, né, de outras empresas. Eu queria que você trouxesse alguns cenários onde as pessoas pudessem, aquelas que ainda estão... Eu sei que você tem um nicho muito forte de empresas familiares, né? Que você trouxesse assim, um senso, não só um senso de urgência, mas uma consciência para acordar para isso e que as pessoas enxerguem isso como um investimento e não como um custo. Sim, sem dúvida. São investimentos que vão trazer muito resultado. Por quê? Porque quando você tem uma estrutura de governança funcionando, a capacidade que você tem de implementar, monitorar e errar menos é maior. Então, o que acontece? À medida que você catalisa todos os processos, tem políticas, tem organizações e tem todo o sistema funcionando, olha que engraçado que é, bem lógico. Quando a gente não tem isso, o que acontece? Primeiro, as tomadas de decisões, muitas vezes, não tem uma certa organização, né? Porque a hora pensa numa estratégia, a hora pensa na outra, a hora pensa na outra. Ali a gente tem planos que são seguidos e aí são monitorados e tem todo o processo funcionando. Você ganha em tempo, você ganha em planejamento de curto, médio e longo prazo, você ganha principalmente em não ter que refazer estratégias o tempo todo. Quando você começa a contabilizar tudo isso, quanto que custa o preço de um bom monitoramento e você poder recalcular a rota antes de estar no caminho perdido, né? Quanto custa isso? Isso é um valor intangível. Então, só depois que a gente, não é? Só depois que a gente tem um processo de governança, e eu ouço demais isso dos meus clientes, eles olham e falam assim, depois de um ano, por exemplo, com todo o sistema de governança acontecendo, tudo, eles olham para trás e falam assim, nossa, Giovana, por que a gente não começou isso antes? Porque ganha agilidade, ganha mais assertividade, ganha mais prudência. A gestão de riscos, como você colocou, é um tema extremamente importante, porque na governança, em todo esse sistema organizado, nós temos toda a parte de auditoria interna, auditoria externa, nós temos comitês que estão olhando tudo isso, nós temos mapeamento de riscos, nós temos a nossa AGR, que é a Análise Geral de Riscos, onde estão analisando todos os riscos e, ao mesmo tempo, temos os planos de ação para que esses riscos não ocorram e, caso ocorram, quais são as tomadas de decisões imediatas, as decisões de curto, médio e longo prazo. Quando você coloca tudo isso num caldeirão e mexe, eu diria que os ingredientes ficam todos uma grande sopa saborosa e aí todo mundo consegue se servir de forma eficiente. Quando a gente faz tudo isso de forma aleatória, e ainda querendo fazer num momento como esse, por exemplo, é bom fazer? Sempre vai ser bom. Em qualquer momento que você comece a governança, sempre você vai ter uma vantagem. Sempre você vai ter um momento de início, um momento de meio e fim. Ou seja, uma hora você vai ver resultado. Mas, obviamente, quanto mais cedo começar, quanto mais rápido se tomar as decisões para trabalhar com esse sistema organizado, mais vantagem a empresa tem e mais benefícios os seus controladores poderão ver a curto, médio e longo prazo. Das empresas que são mais, vamos dizer assim, startups ou empresas menores, que não têm um sistema de governança, como é que você começa esse processo? Nas empresas menores, o que a gente faz? Aquilo que a Sandra comentou, né? A gente colocar como tudo isso, como é que é essa robustez? A robustez vai depender do diagnóstico que a gente encontrar. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor, uma startup começada com 3 sócios e tem 2 colaboradores, são 5 pessoas.
Ah, a gente precisa colocar a governança. Como é que a gente faz? Só tem 5 pessoas trabalhando, né? Ou seja, essas 5 pessoas têm vários chapéus. Então, o que a gente precisa fazer? A já começar a separar esses chapéus de forma organizada dentro de uma estrutura de governança. Então, como é que é a estrutura? Primeira coisa, a gente tem que separar o que é fórum de sócios, que é aquele momento onde só sócio conversa, assunto que só sócio tem que conversar. Então, numa startup tão pequena como essa, quantos sócios são? Ah, são 3? Então, a gente tem que ter um momento só dos sócios, onde a gente só vai estabelecer assunto de sócio, não vai conversar outras coisas, para que daqui saia inputs do que a gente quer de estratégia para a empresa. Aí depois a gente tem a parte do conselho, ou de administração, ou conselho consultivo. Numa startup, vai falar assim, a gente não tem condições de montar um conselho. Ok, então funcionem numa determinada reunião mensal como se fosse um conselho, todos os sócios, e pode convidar ali ou alguém interno ou alguém externo da confiança para falar sobre as questões estratégicas da empresa. Mas aquele momento tem que ser um momento onde mensalmente se fale só de estratégia, que a gente não vai entrar na gestão, não vai virar uma reunião de operação. Começa a perceber que os fóruns começam a ficar separados, assuntos separados, missões separadas, e aí cada parte começa a fazer a sua parte. Ah, não tem condições da gente montar vários comitês, porque nós somos uma startup ainda e tal. Ok, mas em algum momento essas pessoas da gestão têm que agir como se fosse um comitê falando sobre um assunto específico, qual assunto que é aquele, e fazer o monitoramento. Ah, mas como é que a gente monitora, né? A empresa é muito pequena. Cria-se os indicadores que se possa criar, mas em algum momento, esse que faz parte do conselho, ou que a gente está caracterizando como conselho, tem que ter um momento ali da reunião da estratégia que vai monitorar também. Bacana. E aí, quais são as políticas mínimas que a gente tem que ter aqui? Ah, a gente tem que ter um acordo de sócios. Ok, vamos fazer um acordo de sócios. E eu sempre digo assim, Renata, não precisa ser aquele acordo de sócios maravilhoso, feito pelo melhor advogado do Brasil. Não. Melhor ter simples do que não ter nada, né? Então, quais são as regras básicas que nós vamos assumir aqui entre sócios? Vamos colocar isso no papel? Isso é o que está valendo para o nosso acordo de sócios? Qual que é o nosso mínimo de política que a gente tem que ter aqui, para a gente não ter que ficar repetindo as mesmas coisas? Vamos escrever uma política simples, uma política, por exemplo, de utilização dos bens da startup, ou uma política de remuneração de todos que estão trabalhando aqui. A política que for mais importante naquele momento. A gente tem que olhar o momento da empresa, como se fosse uma criança, um adolescente, um adulto e um velho. Cada hora da vida, a gente tem uma necessidade. Então, é uma necessidade de comida, é uma necessidade de roupa, é uma necessidade de esportes. A mesma coisa na governança. Quando a empresa é pequena, não adianta eu querer dar uma coisa que a empresa não está pronta para receber, mas eu tenho que ver o que ela precisa. Então, nesse momento de vida dela, por exemplo, fiz as separações. Cada um está cuidando daquilo que tem que cuidar. Estamos monitorando tudo isso. Esse sisteminha começa já a acontecer e a própria startup já começa a ter facilidade para gerir e para fazer as coisas acontecerem, mesmo que sejam só 5 pessoas, porque em cada momento ele vai estar agindo conforme cada um dos órgãos. Então ele vai conseguir separar o que é responsabilidade de uma hora, o que é responsabilidade de outra, e não ficar rodando, né? O tempo todo, porque senão o tempo todo se mata. Vai ficar todo mundo não fazendo alguma coisa e deixando de fazer outra, né? E principalmente, e aí, esse equilíbrio, Sandra, é importante. Perfeito. E principalmente que a gente aprende a não ficar só na gestão, porque um vício muito grande do processo onde não se tem governança estruturada é que esses executivos ficam o tempo todo se batendo dentro da gestão, o tempo todo, e ninguém para pensar na estratégia da empresa, porque vira e fala assim, mas a gente não tem tempo de pensar em estratégia, porque a gente está o tempo todo correndo.
justamente porque não No tem os seus equilíbrio, o olho próprios... no presente, o olho no futuro, o olho no presente, o olho no futuro. E você acha, assim, o que você acha que é relevante nesse momento que estamos vivendo? Esse olho no presente do momento pandêmico e o olho no futuro, que a gente tem que cuidar para ter sustentabilidade nas empresas? Hoje o que a gente mais está falando, e é importante que as empresas estejam, né, olhando para tudo isso, primeiro a TD, né, que é a transformação digital, a gente realmente ter consciência de que isso veio para ficar, o que nós teríamos que desenvolver em 5 anos, estamos desenvolvendo aí em 3, 4, 5 meses. Então, ter essa capacidade de fazer um olhar inovador, de fazer um olhar onde eu tenha uma transformação digital para suportar tudo isso. Acho que tem o olhar também do ESG, que foi muito citado em Davos, né, esse ano, em janeiro. Então, a gente olhar para a governança, para o social e para o ambiental. E mais do que tudo isso, né, essa pandemia trouxe um legado muito importante, que eu acho que é essa sensibilidade da economia, isso em qualquer lugar do mundo, e essa sensibilidade trouxe aí um público que está devastado, né, de necessidades aí econômicas, isso tanto dos ambientes internos quanto nos ambientes externos das empresas. Então, é muito importante que a gente tenha em todas as nossas estratégias, em todas as nossas visões, esse tripé do olhar ambiental, do olhar social e do olhar na governança. Feito isso, uma boa agenda para que a gente possa trabalhar nos conselhos, nas empresas que têm conselho, nas que não têm conselho, uma boa agenda para que os seus gestores possam olhar para o futuro. E aí, quando a gente está falando aqui do tema, principalmente da transformação digital, é lembrar muito que inovação não é apenas a gente contratar pessoas que são ditas como inovadoras, como profissionais inovadores e colocar dentro da empresa. Isso não é inovação. Uma transformação digital, uma inovação, ela precisa de um mindset digital. E esse mindset de inovação e de digital, ele é criado à medida que a empresa incentiva uma criação de novos métodos, de novos olhares, à medida que ela acredita que nós vamos começar um mindset inovador desde sua estratégia. Então, a estratégia precisa estar sendo inovadora. Vamos ter comitês que possam trabalhar ou equipes que possam trabalhar tudo isso. Nós vamos incentivar uma mentalidade, ou seja, você tem que criar um clima na empresa que seja um clima de inovação. E depois nós vamos investir, e depois de investir nós vamos valorizar ideias. Então são 5 sempre dicas que eu falo, olha, tem que ser estratégia inovadora, tem que ter comitê trabalhando junto, tem que ter incentivo a essa mentalidade, né, esse clima, tem que ter investimento e tem que ter valorização das ideias, porque nem sempre uma ideia é disruptiva, nem sempre é uma coisa totalmente nova, às vezes é só fazer diferente aquilo que a gente já fazia. Já faz. Agora, deixa eu dar uma pimentada aqui. Essas empresas que são familiares, né, e que têm um modo de gestão mais tradicional, mas que, enfim, por conta do momento, tiveram que se abrir a novas possibilidades, né? E começaram a se abrir, nem sempre, né, as pessoas que estavam no comando são as mais apropriadas para, nesse momento, continuarem no comando, né? E aí, qual uma possibilidade que você pode explorar aqui com a gente dessas pessoas irem para um conselho e abrirem para outros executivos liderarem esse processo? Como é que você vê isso e como é que você está enxergando isso no mercado? Aliás, isso é uma das coisas que mais tem acontecido. Eu sempre digo o seguinte, para responder essa pergunta, que existe sempre um momento onde o fundador ou quem toca a empresa desde o início tem a lucidez de saber que ele não tem que carregar o piano sozinho. Então, nesse momento,
ele se disponibilizar a ter outras vozes, outros braços para apoiá-lo, é um momento de lucidez. E depois de um certo tempo, ele olha para trás e fala assim, ainda bem que eu fiz isso. Porque ele tem visão maior da empresa dele. Porque aí, quando esse sistema começa a funcionar e você tem conselheiros ao seu lado, você começa a ter todo o material do conselho, você começa a ter informações todas alinhadas. Então, muitas vezes, é um fundador ou um executivo que começou a empresa do zero e as informações estão todas na cabeça dele, mas não tem um painel organizado de informações. Então, ele vai se batendo porque ele conhece tudo. Quando ele vê tudo isso sedimentado, organizado, a gente olhando todo o material junto, avaliando tudo, ele consegue até ter uma visão mais ampliada do negócio dele. E ele sabe que aí ele não precisa estar com o dedo ali o tempo todo na gestão. Só o fato dele estar no conselho, olhando para tudo isso, ele já consegue ter muito mais uma posição de avaliação de tudo do que se ele ficar o tempo todo com a mão ali. Então, é por isso que eu sou tão apaixonada por governança, porque dá tão certo, é tão produtivo pensar assim, é tão bom quando a gente consegue deixar tudo isso acontecer. Então, numa empresa pequena, que a pessoa não tem uma segurança ainda, não tem problema nenhum, ela não vai ser obrigada a seguir eventualmente o que um conselho consultivo, por exemplo, diz, né? Ela pode criar inicialmente um conselho consultivo com um pequeno conselheiro, um pequeno tamanho, onde começa com um conselheiro externo, porque tem que ter externo, porque só os de casa vão estar pensando do mesmo jeito, então é bom ter esse nutriente externo para alimentar a nova planta, né? Então, assim, começa com um conselheiro, faça algumas reuniões, aprenda um pouco, aí se estiver confortável, traz o segundo, e daí vai nascendo, vai crescendo esse dinamismo, e aos poucos vão fazendo o que precisa ser feito. Então, o conselho consultivo vai fazer algumas recomendações e, obviamente, como o dono ou o fundador, vai olhar e vai ver que a recomendação é o melhor para o resultado da empresa. E se é melhor, então, começa a seguir e assim vai criando essa disciplina, esse aprendizado. E também nós temos que respeitar muito, muito o tempo dos fundadores, o tempo de quem começou o negócio. E aí me dá uma agonia quando eu ouço, né, frases assim, vamos profissionalizar. Aí o fundador, só de ouvir essa palavra, vamos profissionalizar, como é que ele se sente, né? Ele tem a empresa há 50 anos e não era profissional? E quantas vezes você passa por um movimento desses, você realmente, às vezes a coisa não é natural, né? A coisa é forçada, e aí os fundadores saem do dia a dia e vão para um conselho, colocam profissionais nos cargos e a coisa não dá certo, porque falta a essência daquele conhecimento, o link com o propósito do negócio. Ali tem uma transformação cultural e um cuidado muito grande, né, Giovana? Eu já participei de algumas empresas que fizeram isso, inclusive teve uma delas que eu entrei justamente nessa onda de profissionalização, de tirar a família dos cargos, e foi traumático. Eu sofri muito, porque a empresa a família tinha que estar ali ainda, né? A família não podia ter saído de forma tão radical. Essa coisa tem que ser muito bem feita, né? Mas a minha pimenta é justamente o contrário, né? A família chegar a essa conclusão de que é melhor para a operação renovar a gestão, e ela se manter próxima dali, né, com o olhar de cima da montanha, para ela poder ter clareza das tomadas de decisão que são importantes para aquele organismo continuar a ser sustentável, né? Então, assim, essa é a pergunta. A família precisa sempre ser instigada, os seus fundadores precisam ser instigados. Por isso que normalmente, como eu comentei, é o momento de lucidez. Como é que tem esse momento de lucidez? A partir da educação, a partir do conhecimento. Porque a gente só começa a se preocupar com alguma coisa quando a gente tem conhecimento dela, né? Na ignorância, a gente produz muito pouco. Então, se é um fundador que não tem acesso, por exemplo, a todas essas informações do que é que representa uma governança ou não,
os passos serão menores, mas Sim. pode ser trazido por uma segunda geração, por uma terceira geração, ou por executivos que acreditam e começam a mostrar. Eu diversas vezes tive famílias que não entendiam nada de governança e um executivo que fala, olha, a gente precisa ter governança, mas o que é essa tal de governança aí? Ah, vamos trazer então a Giovana aqui para falar. E eu ia, dava uma aula de governança, falava como funcionava. Uma vez eu cheguei a ouvir de um fundador de uma empresa de agrobusiness, bilionários, mas ele ainda ia para a fazenda ainda, todo dia. E ele falou assim, vamos ouvir então o que é essa tal de governança aí. E eu fui lá, fiz todo um trabalho de mostrar para eles e tudo. E aí ele, no final de tudo, ele falou assim, olha, dona Giovana, você sabe que essa tal de governança aí é uma coisa boa pra gente, eu acho. Esse negócio eu acho que vai ser bom, Mas viu? você... Como é que a gente pode começar isso daí? Então, aí é aplicar o tamanho suficiente para não assustar também, para deixar ficar confortável, porque essa posição de ter esse fundador junto nesse processo, acreditando nesse processo, é o que a Sandra falou, de você estar trazendo o DNA do negócio, né? Se a gente simplesmente tira, tudo tem que ser feito de forma cirúrgica. Eu sempre digo que cuidar de empresas familiares não é para qualquer um. Tem que ter experiência e tem que ter muito, mas muita sensibilidade, muita a tal da empatia, né? A tal da empatia, foi esse negócio, fui eu quem criou, foi minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô. Então, assim, tem que ser muito cuidadoso. E tem uma outra coisa, você vê, você estava falando, né? São bilionários, às vezes são pessoas que tiveram uma história de muito sucesso na empresa, né? Que passaram e sobreviveram a N crises. Mas aqui eu queria focalizar um momento planetário, né? Diferente. A gente está vivendo um momento diferenciado. Mudança sempre existiu, crises sempre tiveram. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento em que não é qualquer mudança. É uma mudança numa velocidade extremamente acelerada e diária. Então, é com esse olhar, né, nesse mundo VUCA, que eu acho que é um cenário bem diferente. E aí você pega um cara mais tradicional e que já teve muito sucesso e, de repente, ele se vê tendo que se reposicionar. E essa é a dor que todos estão sentindo. A única coisa boa é que essa dor não vai ser só para ele. O mundo inteiro está sentindo essa dor. Então, aí é que vão se diferenciar quem realmente sentir a dor e ir atrás do remédio e tomar logo esse remédio, ou alguns que vão continuar com a dor, não vai tomar o remédio, vai ficar relutando, e não tem caminho outro, Renata. Esse mundo que você está falando, todo em ebulição aí, nós vamos separar aí as empresas que realmente vão ter a consciência e vão usar a velocidade para isso, e aquelas que não vão ter velocidade e vão ficar para trás. Se não ficar para trás, vai ter que andar de um jeito diferente e, obviamente, em algum momento, sempre nós vamos ter aqueles que saem na frente e aqueles que vão ficar um pouco para trás. O que a gente recomenda sempre é que você tenha, de fato, uma boa estruturação para sair fazendo o que tem que ser feito. Não saia fazendo de qualquer jeito. Acho que tem que ter sempre um profissional externo para ajudar na questão da governança, ajudar naquilo que é importante e que é prioridade. Muitas vezes tem coisas que não é prioridade naquele momento, né? E a partir daí, buscar cada vez mais aumentar essa cultura organizacional de governança. Eu sempre digo que a gente tem que desenvolver gestão e desenvolver uma gestão de inovação ou de governança, ela tem que ser capaz de ser sustentada, ela tem que ser capaz de ser absorvida. Ou seja, tudo aquilo que a gente... Vale a pena. Tudo aquilo que a gente jogar dentro da empresa, a gente tem que ter condições de perceber que essa empresa está assimilando, porque também a gente jogar a teoria e depois ninguém absorver, a gente não vai ter resultado. A gente chama, no nossa metodologia, de integrar, né? A gente tem que integrar aquele conhecimento
numa prática que gere valor. Eu sempre digo que é o binômio retórica e prática. Então, a retórica tem que ter a prática. E daí, esse binômio funcionar efetivamente aí para a gente construir o que tem que ser construído. Giovana, agora voltando aí para a transformação digital. Em termos de gestão de comportamento, questão de cultura organizacional, como a governança, como os conselhos ajudam esse movimento de mudança de uma empresa tradicional, hierárquica, waterfall, aquela coisa assim, daquele TI básico tradicional, num TI ágil, em tecnologia, velocidade, agile mesmo, né? Scrum, e todo modelo de gestão ágil, para que isso aconteça governado. E segundo item da pergunta, o que as lideranças precisam aprender e desenvolver? O que vai ser valorizado nas lideranças para esse movimento? Sim, bom, a sua pergunta é uma pergunta bastante ampla, né? Que determina duas partes, fundamentalmente. Uma parte que é como é que a gente cria estratégia do que tem que fazer e outra parte é como é que a gente implementa, né? Acho que vai muito nesses dois aspectos. Isso, tem razão. Na parte da estratégia, aí a gente ter condições de realmente ter a decisão quando a gente faz o conselho, ou o conselho de administração, ou o conselho consultivo, que essas pessoas, que esse órgão realmente entenda e saiba fazer boas perguntas relativas à TD, que é essa transformação digital. E que começa desde os mínimos detalhes, sabe? Eu estou falando, por exemplo, numa empresa que tem um organograma, esse organograma tem funções, dentro dessas funções, que produto que eu estou vendendo, dentro desse produto que eu estou vendendo, em que canal que eu estou vendendo, desse canal que eu estou vendendo, qual é o lucro que eu tenho, qual que é o retorno, dentro disso, então, o que está digitalizado, o que não está, o que é prioridade, o que não é, você começa a ver que começa a sair a informação. E aí esse conselho começa a trabalhar em cima disso e dessas necessidades. Então, agora é uma estratégia de canal, não, agora é uma estratégia de campo de venda, agora é uma estratégia do produto. E isso tudo eu preciso estar com essa transformação. Então, assim, tenho online, não tenho o sistema está batendo, não está, eu tenho inteligência artificial, eu tenho isso em nuvem. O que eu tenho aqui da indústria 4.0? Eu tenho isso, isso e isso. Então, o que falta? O que está precisando combinar? O conselho sabe fazer essas perguntas. Você não precisa ter necessariamente conselheiros que sejam especialistas em inovação, mas tem que saber fazer boas perguntas. E aí, passando depois para a gestão, vindo tudo isso, com essas necessidades, com essas estratégias do que precisa ser feito, essa gestão, sim, ter profissionais que tenham a capacidade de implementar. Mas eu sempre digo o seguinte: se quer inovação, coloque dinheiro na mesa, porque tem que fazer investimento. Ou seja, investimento de tecnológico, ou seja, investimento de pessoas, ou investimento em produto, ou investimento em testes novos, operações novas, processos novos. Tudo isso exige que a gente tenha uma capacidade de trabalhar em cima disso. Pouco a gente pode inovar se a gente deixar tudo igual, porque o que é igual não tem inovação. Então, é preciso sim fazer investimento, ou se não é investimento de dinheiro, mas que seja investimento de mão de obra, investimento de produção, investimento anyway, né? Então, eu sempre falo, quer inovação? Coloque dinheiro na mesa. E aí, a partir disso, essa gestão, com toda essa base do que precisa ser feito, vai determinar os prazos para se fazer tudo isso, os planos de ação para fazer tudo isso e acompanhar, né, Sandra? É o que a gente sempre falou do monitoramento. Não adianta a gente jogar todos os soldados para a luta se a gente não monitora se a gente está ganhando ou perdendo as batalhas. Então, é preciso um bom monitoramento para que a gente saiba se tem que colocar mais soldado, não tem? Tem que dar mais arma, não tem? Como é que... E aí, monitorar tudo isso de forma efetiva. Acho que é um pouco dentro dessa linha. Obrigada pela resposta. Foi excelente, uma aula. Assim,
queria que você deixasse aí uma mensagem final e também desse seus contatos, né? E como é que as empresas podem te encontrar para fazer uma consulta, porque eu acho que a gente precisa, né? Muitas empresas estão nesse momento de dor e que eu espero que alguns decisores escutem essa entrevista e possam receber aí um aconselhamento seu, né? Então, dá os seus contatos e deixa uma mensagem final para a gente. Deixo sim. Eu acho que para nós que estamos falando aqui na transformação digital, principalmente no aspecto da governança, é bem importante que a gente sempre lembre que inovação, transformação digital, ela não é só parte de tecnologia. Ela é aquilo que vem de uma estratégia inovadora, é aquela concepção, né? É aquilo que a gente pensa. É como se você pegasse uma pessoa e você falasse assim, olha, eu quero que ela se vista de forma a usar o melhor da moda. Só que a cabeça dela não é voltada para o melhor da moda. Então, a cabeça dela é de lá de 1900 bolinha. Ela só vai pensar em roupa que não é inovadora. A mesma coisa acontece na empresa. A cabeça, quem está pensando estratégia para o corpo executar, porque alguém tem que pensar em estratégia e os executores têm que executar, que é a gestão. Então, quem está pensando em estratégia é que tem que ter esse mindset inovador. A gente tem que começar lá, na estratégia inovadora, e essa inovação, ela está além dos 4 cantos do nosso escritório. Ela pode estar em qualquer parte do nosso negócio, pode estar desde o produto até a forma que eu me relaciono com todos os meus stakeholders, a forma que eu faço logística, a forma que eu vendo, a forma que eu respondo para o meu cliente. Então, um conselho que eu dou para todos que estão nos ouvindo é que tenham cada vez mais essa consciência de catalisar esses pensamentos estratégicos inovadores, mesmo que a gente tenha que andar um pouquinho cada vez, mas andando sempre para essa mentalidade e que possam levar para suas empresas aí a importância de se ter uma estrutura de governança adequada para que você consiga separar esses papéis, separar o tempo de pensar em estratégia e separar o tempo de se fazer gestão e monitorar a gestão. E para quem quiser me encontrar, é só entrar no meu site www.donella.com.br e nos contatar nos telefones ou tudo aquilo que precisar, ou me seguir também nas redes sociais. O meu Facebook é Giovana Donella, o meu Instagram é Giovana Donella e o meu LinkedIn é Giovana Donella. E se mesmo assim você não me encontrar, você coloca no Google Giovana Donella que você vai ter lá as informações. Querida, muito obrigada pela tua participação. Foi incrível te ouvir, aprendi muito. E que a gente aí se encontre. Gratidão. Que a gente se encontre em breve. Eu que agradeço você, Sandra Portugal também. Muito bom sempre estar falando com vocês e ter o carinho de vocês. Espero que todos tenham gostado do pouquinho que a gente conversou e sempre que precisarem, contem comigo. Super obrigada. Tchau, tchau, querida.